da lei, os sacrifícios da lei, todo aquele sistema sacerdotal, né? As comidas, as restrições alimentares, as festas celebradas, os dias, os períodos a observar, tudo isso já não é mais vigente. Não é que foi abolido, não. É que isso se cumpriu em Cristo. Isso encontrou pleno cumprimento na vinda do Senhor. Então, isso realmente perdeu a validade. E hoje nós não observamos essas coisas todas. Esses aspectos cerimoniais da lei, eles realmente foram abolidos pelo nosso Senhor na sua vinda. Contudo, tudo aquilo que é moral e espiritual na lei permanece. Por isso que o Senhor diz que Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, não podemos ensinar a desrespeitar os mandamentos relacionados ao caráter moral e espiritual da lei. Se fizermos isso, nós vamos ser mínimos no reino dos céus. Mas se os ensinarmos, nós então seremos grandes no reino dos céus. Paulo em Romanos, ele fala que a lei é santa, justa e boa. Isso está lá em Romanos 7, né? Versículo 12. E no versículo 15 do capítulo 7 de Romanos, ele diz que a lei é espiritual. Então, o Senhor aqui, ele vai ilustrar alguns aspectos da lei. E ele vai explicar o que é a lei. O que é o espírito da lei. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que os fariseus, os escribas, eles ensinavam a observar a lei, mas somente a parte externa da lei. Somente a letra da lei. Eles esqueceram o espírito da lei. Eles cumpriam realmente as exigências externas. Eles criaram um sistema de amplificar até mesmo essas exigências. E davam o dízimo de coisas mínimas e pequenas. Observavam, mediam inclusive a quantidade, por exemplo, a quantidade de água que uma pessoa pode carregar no sábado, que não constitui trabalho. Acima disso constitui trabalho. Então eles mediam essas coisas minuciosas, com a intenção de realmente guardar a lei de uma forma meticulosa. Mas ao fazer isso, eles se aprofundaram nas exterioridades, na letra da lei, e esqueceram de olhar o espírito da lei. Por causa disso, é que o Senhor diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Aqui nós vemos que entrar no reino dos céus, um dos versículos colocados de chamada para essa conferência é João 3, né? Versículos 3 e 5. Né? O Senhor disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o segundo versículo diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, entrar no reino de Deus é algo que tem os seus requisitos. E aqui o Senhor fala da justiça, a nossa justiça. Ela não pode ser que nem a dos escribas e fariseus. Ela não pode ser uma coisa externa. Ela tem que ser uma coisa interior. E nós vamos ver o que é isso através dos exemplos que o Senhor analisa aqui, que são cinco exemplos. Se os irmãos olharem ali do versículo 21 até o final do capítulo, né, até o versículo 47, o Senhor vai examinar 5 aspectos da lei e das tradições dos judeus. Primeiro, o homicídio. Em segundo, o adultério. Esses 2 aspectos, eles são
dos 10 mandamentos. Né? Esses 2 exemplos iniciais fazem parte dos 10 mandamentos. Né? Em seguida, ele vai falar sobre o juramento e a vingança. E esses 2, eles fazem parte das ordenanças e estatutos da lei, ou seja, não são os 10 mandamentos, mas são outras injunções, outras ordens, outros mandamentos que não fazem parte dos 10 iniciais, e o Senhor Jesus vai tratar dos juramentos e da vingança. Né? E o último exemplo fala do amor ao próximo, né? E do odiar o inimigo. Aqui nós temos uma mistura. O amor ao próximo realmente, aqui os judeus usavam o texto de Levítico 19, né? Amarás o teu próximo a ti mesmo, mas odiarás o teu inimigo. Isso é tradição dos pais, isso não é da Bíblia. E portanto, aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus trata desses assuntos e ele vai junto mostrar que os judeus, ao procurarem observar esses mandamentos, eles misturavam com uma série de interpretações próprias deles, que eram interpretações sempre externas. E assim eles perdiam o espírito da lei. Então, não matarás. Começamos aqui pelo não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 21 do capítulo 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Nós podemos pensar que não matar é simplesmente quando nós não matamos realmente uma pessoa. Né? Quando nós não pegamos numa arma e terminamos com a vida de alguém. Né? Então, os judeus também pensavam assim. Isso torna a obediência desse mandamento uma coisa relativamente fácil. Né? Porque poucas pessoas chegam ao ponto de cometer um assassinato. Né? Contudo, o Senhor diz que não é assim. O Senhor nos diz que o assassinato ele começa muito antes do crime concreto. Ele começa muito antes. Aquele que sem motivo se irar contra seu irmão. Em seguida vem proferir um insulto. E por último, chamar de tolo. Né? Aqui a expressão quem proferir um insulto, nós podemos chamar alguém de inútil, idiota. São 2 adjetivos possíveis. Né? Então primeiro vem a ira. Primeiro vem aquela irritação. Né? Em seguida vem uma primeira ofensa de grau menor. E logo em seguida vem tolo, que na verdade poderia ser chamado de estúpido ou de louco. O Senhor aqui analisa um crescendo, né? Primeiro a irritação, a ira. Aí aquilo fica guardado. Às vezes tem gente que guarda,
Ficou irritado uma vez, aí já fica irritado uma segunda vez, aí passa um tempo, outra vez. Bom, daqui a pouco já diz um troço. Daqui a pouco diz outra coisa pior.